Então, quem nos acompanha hoje vai notar que a nossa imersão tem um objetivo bem específico. É. Com certeza. A ideia é conduzir uma investigação profunda dos materiais produzidos pelo autor para o canal ITSM para C-Levels. E o foco principal é entender como a inteligência artificial, a AI, está de fato influenciando o gerenciamento de serviços de TI. Exato. E para não ficarmos só na teoria, a gente vai cruzar tendências das principais consultorias do mercado, tipo Gartner, Forrester e IDC. E também observar a movimentação dos grandes fornecedores de ferramentas, sabe? Isso, sendo que o nosso ponto de partida para essa análise, o nosso documento base, é o 2020 Gartner Marketing Guide ITSM EasyVista. E antes da gente entrar de cabeça nos dados desse material, acho prudente deixar claro para nossa audiência a postura que vamos adotar aqui. Claro, manda bala. A nossa análise vai manter uma linha estritamente neutra. O nosso papel é reportar os fatos e explicar os mecanismos técnicos, sem adoçar visões isoladas de nenhum fornecedor. Pois é, o objetivo é garantir uma exploração equilibrada, destacando oportunidades reais, mas com um olhar comedido, né? Exatamente. Sem exageros. Feito esse alinhamento, acho que a gente pode começar falando de dinheiro, porque o cenário macroeconômico atual que sustenta essas ferramentas é bem interessante. Muito. Todo mundo fala sobre inteligência artificial no ambiente corporativo, mas da onde vem o dinheiro? Como o mercado está financiando essa revolução estrutural? Olha, os dados sobre o volume de capital são cruciais para entender a seriedade do momento. As previsões indicam que os gastos globais com AI devem ultrapassar a marca de 2,5 trilhões de dólares até 2026. Nossa, é muito dinheiro. Desse número, sabe? Grande parte disso, mais de 700 bilhões de dólares, é estritamente CAPEX. CAPEX, ou seja, despesa de capital. Dinheiro injetado na compra de ativos físicos, certo? Isso mesmo. Estamos falando de infraestrutura bruta injetada pelos hyperscalers, aqueles grandes provedores de nuvem. É investimento pesado em data centers novos, sistemas de refrigeração avançados, processadores gráficos. A AI exige um poder computacional colossal. E esse custo está sendo construído agora. O que me lembra uma analogia bem pertinente para a gente visualizar a situação. Vivemos um momento que parece muito com uma corrida do ouro. Boa comparação. Hoje, quem está construindo riqueza com mais segurança não são os garimpeiros, ou seja, as empresas tentando usar AI no dia a dia. Pois é. Quem está faturando mesmo são os vendedores de pás e picaretas, os provedores de infraestrutura. Exato. Os hyperscalers estão construindo as ferrovias. As empresas de software tentam construir as refinarias. Mas as organizações na ponta da cadeia estão entrando no deserto meio que sem um mapa. E é por isso que a própria Gartner aponta que a AI generativa já entrou naquele chamado Vale da Desilusão, né? O Trough of Disillusionment. Sim, o entusiasmo colidiu com a parede da realidade. Explicando em números, em 2024, as organizações investiram, em média, 1,9 milhão de dólares em iniciativas de AI. E o resultado? Menos de 30% dos CEOs estão satisfeitos, existe uma frustração latente e a Forrester complementa isso indicando que 25% dos gastos previstos com AI estão sendo adiados para 2027. Caramba, 1/4 dos gastos congelados. Sim. O mercado está saindo daquela fase de exagero, do hype, e entrando na fase do trabalho braçal. O que a Forrester chama de hard hat work. É colocar o capacete e arrumar a base. E aproveitando que tocamos nesse ponto do descompasso entre o investimento e o retorno financeiro, é fundamental dar um aviso para a nossa audiência. Claro. Sempre que a gente esbarra nesse cálculo de retorno, o famoso ROI, é importante informar que o termo ROI é discutido de forma detalhada em um episódio específico do podcast do autor. Fica a dica para quem quiser se aprofundar nessa matemática. Muito bem lembrado. Mas voltando à nossa linha, se o investimento está alto e o retorno baixo, qual é o gargalo técnico que os C-Levels precisam resolver antes de culpar a inteligência artificial? Pois é. O problema não é o algoritmo em si. Não. A raiz está na qualidade dos dados. O Jaime Gama, da Gartner, resumiu isso de forma muito sólida no evento Geopública.
Ele disse, do negócio para os dados, não o contrário. Espera, vamos traduzir isso para quem nos ouve. O que significa ir do negócio para os dados na prática? Significa que a liderança precisa primeiro definir a dor de negócio. Por exemplo, precisamos reduzir o tempo de um ticket crítico em 30%. A partir daí, a equipe olha quais dados tem para treinar a AI. O que acontece hoje é o oposto. A empresa compra uma ferramenta cara e depois pergunta para a TI o que dá para fazer com os dados bagunçados que eles têm. Clássico caso de colocar a carroça na frente dos bois, né? E os dados comprovam isso. 57% das organizações admitem que seus dados simplesmente não estão prontos para AI. É um número alto, e quando a estrutura de dados é ineficiente, o impacto vai além da tecnologia. Gera prejuízos, proliferação de iniciativas invisíveis e aquele cenário que chamam de Stealth DNA. Stealth DNA seria algo tipo o Shadow IT, aquela TI invisível, só que focada em dados? Exatamente o mesmo mecanismo. Como a estrutura oficial é lenta, os departamentos criam silos, o marketing faz uma planilha, o suporte cria outra, e quando tentam plugar uma AI corporativa nisso, o sistema entra em colapso. Claro, as fontes de informação conflitam, e isso causa um burnout nas equipes. O pessoal fica só apagando incêndio. Sem dúvida. Por isso, disciplinas habilitadoras estão ganhando força. Coisas como Model Ops e AI Trism não são mais um luxo. Explica um pouco o Model Ops, de forma rápida. Model Ops é sobre como operacionalizar o modelo de AI, como ele recebe manutenção e atualização contínua. E o AI Trism cuida da gestão de confiança, risco e segurança. Garantindo que a AI não exponha dados sensíveis, né? Exato. São o alicerce viável. Mas olha, para que isso tudo funcione, tem uma base ainda mais profunda. E aqui é crucial mencionar a governança de TI. Sim, a governança. E para o público que está acompanhando, vale informar que o termo governança de TI é discutido de forma bem ampla em um episódio específico do podcast do autor. Sem uma governança clara de processos e políticas, nenhuma disciplina habilitadora se sustenta. E se a fundação é instável e falta governança, a iniciativa afunda. Isso nos leva aos erros na implementação do ITIL. É importante informar a audiência que este tema é detalhado no episódio Saiba por que o ITIL implementado na sua empresa não gerou valor para o negócio. Uma indicação muito relevante. Tem que arrumar a base técnica e cultural. Com certeza. Mas tendo identificado essa base de governança, a gente avança para a ponta final. Como as plataformas de ITSM estão absorvendo tudo isso? Avaliando o mercado para 2026, vemos duas abordagens bem distintas liderando. De um lado, temos o ServiceNow. Que tem um foco no workflow corporativo bem amplo, né? Sim, uma aposta na robustez. Eles têm agentes autônomos de AI muito avançados, focados em resolver incidentes sem intervenção humana, usando mecanismos de self-healing. E como funciona esse self-healing na prática de um ticket, por exemplo? A AI detecta o problema antes do sistema cair. Ela aciona um runbook automatizado, faz um rollback ou redireciona o tráfego em segundos. O ticket é aberto e resolvido sozinho. É notável. Mas exige prazos de implementação bem longos, certo? Sim. Tipo de 9 a 18 meses. E custos altos. Do outro lado do espectro, temos o Jira Service Management, o JSM. Que já tem uma filosofia mais ágil ligada ao modelo DevOps. Isso. Com implementações de 60 a 90 dias. Eles introduzem a tecnologia de forma iterativa. E não podemos esquecer de fornecedores como a IBM com o Watson X. Que é líder por consolidar desenvolvimento e governança num ecossistema só. Exato. E a Oracle, embutindo automação no financeiro. O mercado busca sistemas escaláveis. Mas essa fragmentação de fornecedores gera um desafio. E é aí que entra a previsão da Forrester sobre a criação de Agent Lakes, não é? Precisamente. Um Agent Lakes seria uma arquitetura composta para orquestrar múltiplos agentes de AI. A AI do RH falando com a AI do financeiro, tudo gerenciado ali. Mas espera aí, se a gente está criando Agent Lakes para fazer as AIs conversarem, não corremos o risco de recriar exatamente o mesmo problema de silos de informação que as plataformas de ITSM originais queriam eliminar? Essa é a grande ironia cíclica, sabe?
Se não houver uma governança rigorosa, desenhada desde o dia zero, o risco é iminente. Imagina a AI do RH aprovando a compra de um equipamento pelo Playbook e milésimos depois a AI do financeiro bloqueando. Exato, as duas entram num loop e ninguém é notificado porque operam de forma autônoma. Viram silos de algoritmos ao invés de silos humanos. Rastrear quem tomou a decisão errada vai ser muito complexo. É um ponto de atenção crítico. Uma análise muito sólida. E acho que isso nos deixa com um pensamento provocativo para o público ponderar. Porque essa transformação, de certa forma, afeta o núcleo do business, né? Afeta diretamente. Estamos saindo da economia clássica de software, que era leve em ativos, para uma economia de infraestrutura, altamente baseada em CAPEX e endividamento. E aí fica a reflexão para quem nos ouve, como os líderes de TI e o CFO irão alinhar suas expectativas financeiras diante dessa pressão por inovações autônomas nas operações diárias. É um equilíbrio difícil. O retorno dessa infraestrutura pesada pode demorar. Exige paciência e uma parceria forte entre TI e finanças. Fica aí o questionamento. Bom, a nossa conversa foi extremamente rica, mas o nosso tempo está na reta final. Passou rápido. Passou mesmo. E antes de finalizar, é obrigatório convidar o público a buscar o autor nas plataformas. Vocês podem encontrar o autor no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. É o caminho para obter informações mais completas sobre o tema debatido hoje. Acompanhar essas análises de perto faz toda a diferença para o business. Faz mesmo. E nós agradecemos muito a nossa audiência por acompanhar o episódio de hoje. Muito obrigado pela companhia. Fica aqui o nosso convite e incentivo para que quem está ouvindo vá lá consumir outros episódios do podcast do autor. Não deixem de se inscrever nos canais, fazer comentários, formular perguntas e trocar ideias sobre este e outros temas do cenário tecnológico. Participem da discussão, é fundamental. Um grande abraço a todos e até a próxima análise. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.